Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja com cada um de nós. Estamos iniciando mais uma semana e, juntamente com ela, o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E desta vez, a lição de número 7. Espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco nesse estudo. Durante esse trimestre, este segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre a simbologia do santuário terrestre. Especificamente dentro dos rituais que aconteciam lá no templo. Deus quis apresentar ao seu povo de forma muito didática as verdades do plano da redenção. E representou tudo isso em formas de ritos que eram praticados no santuário terrestre pelos israelitas. Cada oferta, cada sacrifício, cada cerimônia, tudo tinha um significado especial. E Deus estava querendo mostrar o seu amor através daqueles ritos e daquelas cerimônias. Dito isto, vamos à nossa lição, que traz como título "E o santuário será purificado". Nela estudaremos aspectos históricos e aspectos proféticos. O verso áureo nos diz assim, Daniel 8:14. E ele me disse, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estamos falando de um dos períodos proféticos mais longos registrados na palavra de Deus. Ouça o que diz o pensamento central. A salvação humana só se tornou possível através do sofrimento e morte do Filho do Homem. Pelo Espírito Santo, Deus deseja restaurar sua imagem na humanidade. Além disso, quer introduzir um novo e vivo princípio de vida na mente que o pecado contaminou. Devemos estudar a cruz de Cristo. Ela deve prender a nossa atenção e cativar as afeições. O sangue que foi derramado pelos pecados purificará e limpará a mente e o coração de todo tipo de egoísmo. Então, à medida que nós estudamos o plano da redenção, o sacrifício de Cristo, nós somos purificados do pecado. É esse o objetivo que Deus quer. Implantar o seu amor em nosso coração e tirar de dentro dele tudo aquilo que não serve, todo egoísmo, todo orgulho, todo pecado. O objetivo das profecias é trazer esclarecimento. E por isso precisamos nos dedicar mais aos seus estudos. Profecia, doutrina, são temas que não chamam a atenção da maioria das pessoas, mas são temas que nós precisamos reservar tempo para estudar e comungar com Deus. No primeiro tópico, que falou sobre com oração e jejum, nós vamos encontrar o profeta Daniel em um dos seus momentos ali de comunhão com Deus. Olha só. A pergunta A. Explique como Daniel, um profeta a quem Deus honrou grandemente, não se considerava livre da necessidade de estudar os escritos de outros profetas. Outros profetas vieram antes de Daniel. Viveram no mesmo período que Daniel. E mesmo tendo sido grandemente privilegiado por Deus, ele também estudava as profecias desses outros servos de Deus. Os textos que foram dados como referência, que é Daniel 9:2, nós encontramos ele no momento de estudo. Olha, ouça só. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele estava estudando o profeta Jeremias,
E ele entendeu que o período era de 70 anos, que o cativeiro babilônico duraria. E aí o segundo texto é o de referência de Isaías mesmo. De Isaías não, desculpem, de Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Então Daniel percebeu que essa profecia estava se referindo ao período que ele estava vivendo. E que os 70 anos de cativeiro estava se aproximando do final. Se analisarmos friamente a vida de Daniel, veremos que ele era um homem fiel. Não tinha tantos assim motivos como alguns pensam para ficar estudando. Ele tinha sido muito privilegiado pelos céus. Ele tinha o dom de interpretar sonhos e visões. Ele tinha posição de destaque. Mas mesmo assim, ele dedicava tempo ao jejum e ao estudo da palavra de Deus e à oração. E a sua história também leva-nos a ficar assim. Como ele permaneceu fiel diante de tantas privações e provações? Daniel, embora ocupasse um cargo de destaque no reino da Babilônia, depois da Medo-Pérsia, enfim, ele estava longe da sua terra. Seu povo havia sido praticamente dizimado, sua cidade natal destruída. Não se menciona na Bíblia nenhum parente de Daniel. Sabe-se que ele foi ainda jovem para a Babilônia e envelheceu lá. Então ele estava no exílio, ele foi ameaçado de morte por Nabucodonosor, na questão do sonho, lá da visão que Nabucodonosor teve. Ele foi lançado na cova dos leões. Ele sempre tinha perseguidores ali na corte babilônica, mas mesmo assim a sua fé continuou inabalável. E embora ele fosse fiel, embora pecador, mas um pecador arrependido, digamos assim, ele se identificava com o povo rebelde, com o seu povo rebelde, com o povo ingrato. E ele pleiteia com Deus o cumprimento da profecia. Mas ele não entendia tudo claramente. Por isso que ele voltava muitas vezes para estudar, para revisar, para orar, a fim de buscar o esclarecimento que ele precisava. Olha a pergunta B. O que devemos estar dispostos a fazer para entender os escritos dos mensageiros que Deus designou? Então, assim como Daniel, existem textos que a gente também não entende. E cabe a nós seguir o exemplo do profeta. Buscar ao Senhor. O texto de referência de Daniel 9:3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. É isso que nós devemos fazer. Buscar o exemplo de Daniel. Buscar ao Senhor. Seguir o que está escrito. Olha só, o exemplo de Daniel era estudar, revisar, orar, jejuar. Precisamos buscar a face do Senhor como seu servo fazia. O inimigo, ele tem investido em misturar a verdade com o erro. E se não tivermos clareza do assim diz o Senhor, nós seremos presa fácil. Que o Senhor desperte em nós o desejo de estudar mais a sua palavra. Ficamos por aqui e esperamos você para a continuação desse estudo amanhã. Fiquem com Deus.